conversinha sobre Monteiro Lobato. Eu prefiro dizer conversinha, bate-papo, do que palestra. A palestra parece uma coisa muito acadêmica, que não cai muito bem numa tarde de domingo. Então nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa cordial sobre aquele que foi o maior escritor brasileiro infantil de todos os tempos. O Lobato formou a minha geração. Aquela geração que gostava de ler antes da TV, antes dos games. Então, quase todas as casas, em todas as casas havia as obras completas infantis de Monteiro Lobato, que eram folheadas e usadas pelas crianças que podiam aprender dali um mundo. Para mim, lobatiana de carteirinha, aquilo ali era um portal que abria as portas do conhecimento de uma maneira suave e agradável. Falando um pouco sobre ele, esta é a fazenda onde ele nasceu. A fazenda Buquira, que pertencia ao seu avô, o Visconde de Tremembé. Lobato era um homem que foi criado numa família patriarcal paulista, de plantadores de café. Foi educado primeiro pela sua mãe, e depois ele pertenceu a uma escola. Foi alfabetizado antes de tudo e muito cedo por Dona Olímpia Augusta Lobato, sua mãe. E teve também um professor particular. É uma pena que não há registro do nome deste professor. Aos 11 anos, ele foi transferido para o Colégio São João Evangelista, em dezembro de 1896. E depois para São Paulo, onde ele cursou o Colégio Paulistano e fez os preparatórios. E aí também aproveitou para fazer suas primeiras incursões literárias. Escrevia para jornais de grêmios, de colégios, e foi assim que ele começou. Era um espírito muito inquieto, rebelde, progressista para aquela época, não conciliador. Ele tinha uma espinha dorsal de aço inoxidável, não se dobrava para ninguém. E também tinha uma característica que ele passou para seu alter ego, que é a Emília, que é o de sempre dizer o que pensa e desafiar os poderosos de plantão, fossem eles quais fossem. Lobato criou um grêmio com seus amigos, o chamado cenáculo, que é qualquer coisa ligada a cães, em latim. Os cães bravos seria o cenáculo, que foi também com Tito Livio e seu maior amigo até a morte, Godofredo Rangel. Obedecendo aos anseios do pai, formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, mas não exerceu a profissão. Ele passou imediatamente para fazendeiro. Ele foi gerir a fazenda do avô. E de lá partiu para o comércio, que ele sempre gostou muito de trabalhar com comércio. E do comércio, ele foi escrevendo também para jornais, para revistas. Aí está Lobato no dia da sua formatura. Ele escreveu para jornais, para revistas, e comprou aqui a esposa dele, Dona Purezinha, que ele se casou logo após formado. E ele comprou a Companhia Editora Nacional, a Revista da Educação, e fundou a Companhia Editora Nacional, e começou a publicar livros. E publicava livros de autores desconhecidos. Ele não estava atrás de medalhões, mesmo porque os medalhões da época eram todos publicados em Paris, fora do Brasil, ou em Portugal. A personalidade de Lobato, um homem sem meias palavras, muito honesto, verdadeiro e muito nacionalista, criou para ele alguns inimigos. Inclusive aquele mal-estar que houve com a pintora paulista Anita Malfatti. O que ele não gostava não era da pintura da Anita Malfatti, que ele, aliás, contratou para fazer 3 capas de seus livros. Ele não gostava do estrangeirismo que ele via
nas entrelinhas do movimento modernista em São Paulo. E como ele era muito amigo e também publicou livros de Mário de Andrade, ele ganhou inimigos no modernismo também, porque o Álvaro de Andrade ficou inimigo dele porque ele dava muito mais força e apoio ao irmão do que a ele mesmo. E determinadas pessoas adoram holofote, né? Não podem viver sem ele. Bom, continuando, Monteiro Lobato surgiu como o primeiro editor do Brasil que levou o livro realmente ao público. Levou o livro para as pessoas do andar de baixo. Ou seja, antes os livros eram todos comprados e lidos pela elite. E ele popularizou o livro. Ele começou a publicar livros de autores desconhecidos e que não tinham nenhum nome, nenhum conhecimento na mídia. E entre eles estava a senhora Leandro de Pré, o próprio Mário de Andrade, o Pedro Calmon, o nosso Pedro Calmon, também foi publicado por Lobato. E com isso ficou muitos livros lá, em que ele precisava colocar, porque uma das coisas mais importantes do livro é a chamada distribuição. É como fazer o livro chegar ao público, que esse problema todos nós, escritores quase 50 anos depois do sucesso de Lobato, ainda enfrentamos. Entre os publicados de Lobato, entre os nomes maiores que ele tinha, Oswaldo Morico, Djalma de Andrade, Alberto Seabra, Otto Prazeres, Lucílio Varejão, Menotti da Alpíquia, o grande poeta paulista, Godofredo Rangel, Guilherme de Almeida, Afrânio Peixoto, todas aquelas pessoas que naquela época não tinham voz nem vez na nossa sociedade literária. Muito ligado ao galicismo, aos escritores famosos da França e muito pouco ligado para a literatura brasileira. Ele consertou isso. Quanto ao problema da distribuição, Lobato começou a dessacralizar o livro. O livro antigamente era considerado sagrado, não chegava para todos, era para uns poucos. E ele mostrou ao Brasil que o livro era uma mercadoria como outra qualquer. Como o pão, como a carne, como os legumes. Só que o livro é o pão do espírito. Então, como não tinha livraria suficiente lá em São Paulo para a publicação de tanto livro, ele começou a colocar os livros em mercadinhos, em açougues, em armazéns de bairro, que fez o maior sucesso. Depois ele se dirigiu aos Correios e pediu o nome de todos os agentes dos Correios em todo o Brasil. Podia ser o assunto mais antigo do Brasil, que ele queria saber o nome. Os agentes imediatamente responderam a ele, dizendo o nome daquela figura mais importante na área, que vendia livros naquele lugarejo. E alguns que não tinham nenhum, o fazendeiro, o comerciante, o juiz de paz, o gerente do Banco do Brasil, que eram as figuras mais proeminentes daquelas localidades. Fazendo contato com eles, Lobato conseguiu que eles vendessem os livros. E foi o maior sucesso. O livro era vendido cara a cara, porta a porta, nos lugares mais simples, e as pessoas iam procurá-lo. Porque eu não sei se vocês ainda se lembram disso, mas as cidades do interior não têm à mão as atrações que têm as grandes cidades. Então as pessoas não têm teatro, as pessoas não tinham cinema, as pessoas não tinham nada. Então as pessoas estavam muito mais ligadas à leitura. E até hoje, onde você encontra os maiores centros literários, pessoas que lutam pela literatura, estão nas cidades do interior da Bahia e do Brasil. Tem uma fome muito grande de cultura, essas pessoas, porque apesar da televisão, eles ainda não deixam o seu livro, continuam lendo o seu livro. Lobato também é tradutor, ele traduziu Alice no País das Maravilhas, ele traduziu o livro do Saber sobre o petróleo no mundo, e foi aí que ele se apaixonou pelo petróleo,
e ele começou uma empresa petrolífera aqui em São Paulo que foi praticamente destruída por Getúlio Vargas. Na época da ditadura Vargas, o vereador chegou a ser preso. Levou quase 6 meses na cadeia. E ele também começou a se preocupar com o problema do ferro. Ou seja, para ele, um país que tinha as riquezas que possuía, não só no seu povo, como também nas suas riquezas naturais, não podia estar caudatado de países europeus. Era um país que tinha como viver como um continente até independente. E ele lutava muito com relação a isso, principalmente tratando-se da educação e da cultura no Brasil. E principalmente no derivativo da educação e da cultura, que é a saúde pública. Porque povo educado tem saúde. Povo educado sabe como se conduzir. E o nosso grande problema hoje no Brasil ainda continua sendo, como vocês sabem, a saúde e a educação. Lobato morreu muito triste porque não tinha conseguido mudar nada do Brasil que ele conheceu. Em 1918, ele publicou um texto que foi um sucesso retumbante de público e que deu origem também ao Jeca Tatu, que era aquele almanaque que ele fazia ensinando os camponeses e as pessoas da roça a cuidar da saúde. Por exemplo, a da calçado, para evitar bactérias, né, que entravam como paludismo mesmo, bactérias que podiam entrar pelos pés, quando se pisava em dejetos de animais ou qualquer coisa assim. Ele teve um cuidado muito grande com relação a isso, em educar as pessoas para ficarem cada vez mais saudáveis. Esse almanaque circulou no Brasil inteiro, e principalmente porque foi comprado pelo Dirceu Fontoura, que era amigo pessoal de Lobato, e dono do laboratório que fez o Biotônico Fontoura, que todas as crianças da minha idade para lá, todos tomaram para se fortalecer. A primeira edição de Narizinho, que eu acho até que já passou aí, foi em 1920. E veio com o nome da Histórias da Menina do Narizinho Arrebitado. Ele já estava se voltando para as crianças, porque ele sabia que se educasse uma geração, aquela geração ia expandir esse conhecimento para todas as outras. E aí ele chegaria no seu objetivo. Aí já é a capa mais nova de Narizinho, já com o nome de Reinações de Narizinho, que foi o primeiro livro infantil que ele fez. Narizinho, Emília, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, que fazem parte do universo infantil até hoje, são figuras criadas pelo Lobato, criadas pela sua imaginação, Viagem ao Céu e outros livros assim. Porém, Narizinho, chamada Lúcia, se parecia muito com a prima dele. Pedrinho, com outra pessoa, a criança que ele conhecia. Porém,